Irmãos, quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Gênesis, capítulo 5, 6. Nos meus momentos devocionais dessa semana, estava refletindo o livro de Gênesis. E essa semana eu fui até o capítulo 8 de Gênesis na minha reflexão, nos meus momentos devocionais. Mas eu me detive nesses últimos capítulos da minha leitura, dessa semana, e nos meus momentos devocionais, do capítulo 6 até o capítulo 8. E me chamou muita atenção o propósito de Deus sobre as nossas vidas e o que Deus de fato quer de nós. Irmãos, é muito sério isso. A nossa vida espiritual não é brincadeira. Nós estamos falando de eternidade. Nessa vida, a gente passa rápido. A gente é como o sopro, o vento. A Bíblia diz que a carne é como a erva. A gente não leva absolutamente nada dessa terra. Se a gente acumular bens, no final a gente não leva. Se a gente constitui família, no final a gente também não leva família. Na verdade, a gente não leva absolutamente nada. E a nossa vida é muito passageira. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não vai estar mais. Só que a humanidade, ela vive para viver. Ela não pensa depois da morte, porque na cabeça dos homens, a morte é o fim. Então, o que eu puder fazer em vida, eu vou viver. Eu quero fazer. Eu quero desfrutar o máximo da vida. Mas a Bíblia é enfática em dizer que, na verdade, a vida que nós vivemos aqui, ela não é a vida. Ela é um momento, é passageiro, é vento, é carne, é momento. Nós temos uma vida para viver. E nós estamos trocando a vida pelo momento. Nós nos apegamos ao momento. O que nós estamos fazendo nessa terra é viver o momento. Mas é nesse momento que nós estamos vivendo que define o que nós vamos fazer da nossa vida. Se nós vamos viver a eternidade ou não. Nós vamos falar um pouco aqui sobre os dias de Noé. Aliás, muito emblemático para o fim dos tempos. Jesus, quando vai falar sobre, fazer um sermão escatológico e falar sobre o fim dos tempos, Jesus vai citar exatamente os dias de Noé. E nos dias de Noé, as pessoas se casavam, davam-se em casamento, as pessoas estavam vivendo muito bem o seu momento. Elas estavam desfrutando do seu momento, achando que aquilo ali era a vida. Elas estavam, inclusive, vivendo uma vida corrompida. A Bíblia vai começar dizendo no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 6, ele vai dizer assim, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas entre todas que mais lhes agradaram. Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Por quê? Porque o homem vivia 900 anos, 800 anos, 700 anos. As pessoas que não entendem vão falar assim, não, mas é porque, na verdade, o tempo naquela época não era igual agora. Não tem isso na Bíblia.
O tempo daquela época era igual agora, de 24 horas, por causa da criação. Na criação, Deus fez o dia e a noite. E Deus colocou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e Ele colocou para a estação, para tempos, ou seja, era 24 horas. Nos dias de Noé era de 24 horas. O negócio é que o homem vivia assim, 900 anos, 700 anos, 800 anos, vivia assim. Só que houve um problema, que houve exatamente no Éden. O homem foi criado para a eternidade, o homem não foi criado para morrer. O homem não foi criado para momento, o homem foi criado para a vida. E é isso, amados, que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. Nós não podemos trocar a vida pelo momento. Os homens então pecaram por uma questão de momento. Eva pecou. Viver 900 anos para uma eternidade é um sopro. Eva pecou. E com o pecado veio a morte. O homem então não vive mais, não chega a 1000 anos, nenhum homem chegou a 1000 anos. Todos morreram antes. A vida agora é um sopro, porque para Deus um dia é como 1000 anos. Aliás, 1000 anos é como um dia. Um sopro. Agora o homem está vivendo um momento. Eva peca, mas ainda vivia 900 anos. Só que agora, a Bíblia diz que os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, se uniram a elas. Olha, quem não entende Bíblia, vai achar que esses filhos de Deus eram anjos, porque não entende Bíblia. É normal, as pessoas não sabem Bíblia. E aí vai falar, isso aqui era anjo? Não. Primeiro, Deus nunca chamou anjo de filho de Deus. Isso não é uma nomenclatura angelical. Você não vai ver nenhum versículo da Bíblia inteira Deus chamando algum anjo de filho dele. Porque esse é um título dado ao homem. Deus chama Adão de filho. Adão sim era filho de Deus. Só que o homem pecou. E com o pecado veio a morte, a perda da filiação. Depois de Adão, toda a raça humana peca. Só um homem veio sem pecado, e esse foi chamado de o Filho de Deus, Jesus. A Bíblia diz que ele não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano. Então Jesus não cometeu pecado e ele foi chamado de o Filho de Deus. E agora a Bíblia vai dizer que todos aqueles que crescem nele teriam o poder de se tornar filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, quem cria em Jesus, ou quem crê em Jesus, tem o poder de se tornar filho de Deus. Paulo vai dizer, lá em Romanos 8, que filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Portanto, por isso nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus em nós nos guia na filiação. Filho de Deus precisa do Espírito de Deus, porque é nascido de Deus e conhece a Deus. Portanto, nós estamos falando aqui de uma geração dos filhos de Deus, de homens que conheciam a Deus e que andavam com Deus. Portanto, biblicamente dizendo, era uma linhagem dos justos. A semente de Sem eram os homens da linhagem de Sem que eram chamados de filhos de Deus. Porém, a Bíblia vai falar das filhas dos homens. Essa expressão filhas dos homens ou filhos dos homens era uma expressão que identificava a geração de Caim, ou as gerações descendentes, ou a linhagem de Caim. As filhas dos homens eram as mulheres que vinham de uma linhagem que estava acostumada ao pecado e que não se importava muito com a vontade de Deus. O que aconteceu foi que os homens santos começaram a casar-se com as mulheres pecadoras. E isso estava fazendo com que eles se contaminassem. Olha o que estava acontecendo, contaminação.
Os valores estavam sendo perdidos por causa de interesses, por causa de momento. Estamos trocando vida por momentos. Lá aconteceu isso. E por causa desses momentos, os homens estavam se relacionando com as mulheres pecadoras, estavam abandonando a Deus. E a maldade, a corrupção estava aumentando na terra. E com essa corrupção aumentando na terra, Deus olha e fala: olha, está acabando, cadê meus filhos? Deus encontra apenas Noé, homem justo e temente a Deus, íntegro. E a Bíblia então diz, o Senhor fala: olha, porque os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si aquelas mulheres, tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. E o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, porque este é carnal. Os meus filhos se perderam, se tornaram carnais, e na carnalidade o meu espírito não pode habitar neles. Irmãos, o texto é muito claro. O Espírito de Deus não habitava na vida daqueles homens, porque eles estavam fazendo o que mais lhe agradavam. Você sabe por que Satanás caiu do céu? Sabe por quê? Porque ele queria colocar a sua vontade acima do de Deus. E a vontade ali é chamada de trono. A vontade ali era chamada de: estabelecerei o meu trono acima do Altíssimo. Fazer o que mais lhe agrada. E nós, seres humanos, queremos trilhar caminhos que mais nos agradam. Queremos caminhar pelo agrado do nosso coração e da nossa vontade. Só que lembre-se, quando nós caminhamos pelo agrado do nosso coração, caminhamos pela nossa vontade, nós estamos afastando o Espírito de Deus. Porque Deus não criou a gente para fazer o que nos agrada, porque o nosso agrado é corruptível. Por isso a gente tem prazer, todos nós temos prazer no pecado. Pecado não é algo ruim, pecado é algo bom, agradável para a gente, extremamente prejudicial. Porque o pecado mata a gente. E a gente tem a tendência ao pecado, a gente quer fazer o que nos agrada. E Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para fazer a sua vontade. Então observem, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tudo que Deus está fazendo na história dos homens é dizendo: aprendam a me obedecer. Porque os meus filhos são aqueles que abrem mão das suas vontades para satisfazer a minha vontade. Por isso, a oração de Jesus foi: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Jesus estava dizendo: Pai, nós entendemos o teu projeto a partir da tua vontade e não da nossa. Então, quando nós falamos com Deus, é focado na vontade dele. E quando nós nos propomos a caminhar com Deus, a buscar a Deus, nós estamos nos propondo a buscar a sua vontade, não o que nos agrada. Portanto, abra os seus ouvidos nessa noite, em nome de Jesus. Se você está buscando o Evangelho, onde nós satisfazemos o coração, o seu coração e a sua vontade, cuidado, isso não é Evangelho. Se você está buscando Deus para realizar as suas vontades, cuidado, isso não é Evangelho. Porque o Evangelho nos chama para a renúncia, para a cruz. Sabe, esses homens aqui, filhos de Deus, provavelmente alguns deles tenham pego aquelas filhas dos homens e falando: Senhor, eu quero te agradecer pela bênção da varoa que o Senhor me concedeu. E Deus olha e fala: não, isso não é a minha vontade. Porque não é a minha vontade que você se satisfaça
no pecado. E aquela mulher se tornaria uma só carne com aquele homem. E aquele homem abandonaria a vontade de Deus para fazer a vontade da sua própria carne. Por isso a Bíblia vai dizer que aquele homem se tornou carnal e o Espírito de Deus não habitaria para sempre no homem. E Deus, então, nesse contexto, vai se arrepender de haver feito o homem. Mas o arrependimento aqui, ao contrário do que a gente pensa, não é Deus falando, puxa, por que eu fiz isso? Não. O arrependimento da Bíblia aqui está falando da frustração. Deus olha para o homem. Assustaram, né? Deus olha para o homem, estou frustrado. Sabe por quê? Mesmo Deus sabendo de tudo, passado, presente e futuro, Deus acredita em você e acredita em mim. E Deus se frustrou. Deus ficou decepcionado com o homem. Porque Deus acreditava no homem santo, o homem pecou e se afastou de Deus. Mas tudo isso ainda é uma introdução de onde eu quero chegar com vocês. A Bíblia vai dizer, então, no verso 4, que naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Quando a Bíblia fala aqui de gigantes na terra, não estava falando de homens de 4 metros de altura. Não estava falando de gigantes de 5, 6 metros, 3 metros, não. Estava falando de homens valentes, de guerreiros, de homens que sobressaíam diante dos outros pela sua coragem, pela sua valentia. E haviam homens gigantes que se agigantavam diante das adversidades, porque eles não temiam e eram valentes. O texto fala sobre isso. Aí o pessoal não lê Bíblia. Olha como é que é a interpretação. Então os filhos de Deus, anjos, vieram, se relacionaram com as mulheres e tiveram gigantes. Gente, o texto não fala isso. O texto não fala isso. Pelo contrário, olha o que o texto está dizendo. Naquele tempo havia gigantes na terra. Havia. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Havia antes da contaminação da terra e havia depois. Só por que a Bíblia vai falar sobre esses gigantes? Porque agora eles também foram tomados pela maldade e agora eles eram valentes para o mal. Eles agora estavam valentes e guerreando pelas suas vontades, pelo desejo dos seus impérios. Eles estavam ambiciosos. O verso 5 vai dizer: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração deles eram continuamente mal. Algumas pessoas entendem que a geração de Caim acabou no dilúvio, mas não foi muito bem assim não. Deixa eu explicar por quê. Porque os filhos de Noé, que era a geração de Sem, tiveram esposas. E elas entraram na arca com eles. E a maldade continuou no coração dos homens mesmo depois da arca. E o mal continuou crescendo mesmo depois da arca. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Deus precisava dar uma resposta naquele tempo para o pecado. O salário do pecado é a morte. A terra estava contaminada. Mas o Senhor encontrou em Noé graça nos olhos de Noé. A graça, ela é o poder do perdão. A graça é quando Deus olha a limitação de Noé, mas Ele contempla o coração de arrependimento de Noé. Noé pecava, sim, ele pecava. Seus filhos pecaram? Pecaram. Mas Noé era um homem que estava disposto a mudar a sua história
para que a vontade de Deus fosse feita. Aliás, todos nós que estamos aqui nessa noite, convenhamos, continuamos com as nossas lutas da nossa vontade com a vontade de Deus. Paulo vai dizer que a nossa carne milita contra o espírito contra a carne, porque todos nós estamos nessa batalha. Essa batalha aqui não é exclusiva de alguns, é de todos nós. Passamos por essa luta continuamente. Senhor, é a minha vontade. E Deus fala, mas eu quero a minha. E aí você fala, não, Senhor, seja feita a sua vontade. Mas no fundo, você continua brigando pela sua vontade. E o pior é que às vezes a gente tenta convencer Deus. E ficamos nessa batalha. E assim vamos criando as nossas defesas, vamos nos acostumando. E o grande problema são corações que estão sendo acostumados com isso. Em fazer a vontade e pensar, não, eu tenho a bênção de Deus porque eu sou membro da igreja. Não, irmãos. A nossa batalha é muito mais intensa do que ser membro de igreja. A nossa batalha não consiste na membresia. A nossa batalha consiste na obediência. E fazer o que agrada a Deus e o que é a vontade de Deus é o nosso grande desafio. Nosso compromisso e responsabilidade. E é por isso que batalhamos, porque nós estamos no mundo real, que está nos puxando para o inferno, porque de lá viemos. A nossa batalha não é brincadeira. E nós estamos em um mundo hoje em que tudo corrobora para que a gente possa se afastar de Deus. Hoje em dia, qualquer coisa pode nos afastar do Senhor. E hoje mais ainda, e eu digo hoje mais ainda porque é o seguinte, olha como que as pessoas estão cheias de vontades. Desde berço, os pais desta geração que está nascendo agora, não sabem educar seus filhos. Não pode falar não para filho. Não pode pôr limite para filho. Filho cresce cheio de vontade. Irmão, tem hora, olha, eu nunca passei, não sei se é porque eu estou ficando velho, mas eu chego num lugar, eu vejo uma criança birrenta, eu falo assim, meu Deus do céu, por que esse menino não é meu filho? Porque se fosse, eu ia calar ele agora na orelha. Puxar a orelha, vem cá. Você dá um piozinho para você ver. Porque não tem pais que educam filhos mais. Porque os pais não sabem educar. Crianças cheias de vontade, crescem homens cheios de vontade. Mas isso não é só a criança dessa geração, as crianças dessa geração, não. Sou eu e você também. Nós somos trilhados cheios das nossas vontades, dos nossos quereres, achamos que as coisas têm que ser do nosso jeito, da nossa maneira, seja feita a minha vontade. E se eu não concordo, o bicho pega. Porque é melhor me obedecer do que sacrificar, né? É melhor me obedecer, faça o que eu quero. E Deus fala, olha, vocês não estão entendendo. O evangelho consiste em ensiná-los a obediência. Aprendam a me obedecer. Aprendam a me obedecer. A gente está pregando evangelho sem obediência. A gente está pregando o evangelho de bênçãos, de conquistas, de realizações, de superação. Evangelho é muito mais do que isso. Evangelho é renúncia, evangelho é cruz, evangelho é obediência. Evangelho é dizer, Senhor, me põe na arca. Sabe por que Noé entrou na arca? Porque Deus achou favor em Noé, graça. Por que Deus achou graça em Noé? Porque Noé obedeceu. Deus chega para um homem, nunca havia chovido na terra e fala, prepara uma arca. Noé não sabia nem o que era isso. Deus vai dar as medidas. Noé vai lá. Não tinha serra elétrica. Sabe quanto tempo Noé demorou para construir aquela arca? 100 anos. Ele tinha 500 anos quando começou a construir. Se você for parar para pensar, o homem perdeu 100 anos da vida dele. Os filhos chegavam e falavam assim, pai,
Vamos no shopping. Naquela época não tinha shopping, mas estou conjecturando. Vamos passear um pouquinho. Vamos no shopping. Não, meus filhos, não vou não. Eu tenho que construir uma arca. Pai, vamos fazer uma casa na árvore. Não posso, agora eu estou fazendo uma arca. 100 anos da vida de Noé foi construindo uma arca. Cortando a madeira, botando a madeira lá. Graças a Deus, Deus não pediu isso para mim, porque, gente, do jeito que eu sou ruim de marcenaria, ia sair um peteco. Mas foi lá Noé, construiu a arca, construiu ela do jeito que Deus havia ordenado, medida a medida, madeira sobre madeira. Imagina ele suspender aqueles troncos de madeira, porque ele tinha que fazer compensado. E segundo os estudiosos, aquela madeira, que era o gopher é uma madeira que você não ouve falar dela, você só ouviu falar aqui. Então, alguns intérpretes entendem que essa madeira era madeira de cipreste. E ela tinha que fazer um compensado de cipreste. Você tinha que juntar madeira a madeira para fazer um compensado. Olha o trabalho que dava para fazer uma tábua de madeira daquela para a arca. Moisés gastou 100 anos obedecendo sem saber para quê. Deus, eu vou acabar com a terra, faz a arca aí. Ele vai fazer, vai inundar. Como é que vai acontecer isso? Porque nunca choveu. Ele tinha que obedecer. Obedecer não é entender, não é questionar. Seja feita a tua vontade. O que o Senhor quer? Eu vou fazer. Construiu. Deus fala, olha, porque você me obedeceu, a arca é para você, entra. Vocês estão entendendo? E hoje, pastor, o evangelho mudou? Não. Deixa eu te explicar uma coisa. A palavra arca em hebraico, tebá, ela tem a mesma raiz, origem e sentido da palavra davar, palavra. Portanto, arca também significa palavra. Observem, nada na Bíblia é por acaso. Deus chega para Noé, o que significa Noé? Abra lá sua Bíblia, Gênesis capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Gênesis capítulo 5, verso 29, olha o que está escrito lá. Deu-lhe o nome Lameque, né? O pai de Noé, deu o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Deus havia amaldiçoado a terra, o povo estava cansado e fadigado, o povo estava ansioso e estressado, o povo estava com um monte de doença psicológica. Parece que nós estamos repetindo os dias de Noé, porque nós temos uma geração adoecida e amaldiçoada, porque está cansada, fadigada. Quando Lameque tem o seu filho Noé, ele fala assim, o meu filho veio, vai dar descanso, o seu nome é descanso. Noé significa descanso. O descanso vai entrar na arca, que significa palavra. Mas não é a palavra no sentido só de davar, é a palavra no sentido de falar. É no sentido de comunicar, de linguagem. E essa palavra, ela representa a palavra de Deus. O descanso que nós buscamos está na palavra de Deus. Noé entrou na arca, e a sua família com ele. E eu quero que você preste atenção nisso, porque absolutamente nada era por acaso. Qual a característica daquele que pode descansar em Deus? A Bíblia vai dizer no versículo 9 do capítulo 6 o seguinte, são estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé era um homem justo e íntegro. Irmãos, isso é importante. Noé era um homem completo.
Noé era um homem que praticava a justiça. Noé era um homem íntegro. Ele andava com Deus. Agora, entenda isso. Quando a Bíblia diz que Noé andava com Deus, não é porque Noé ficava de bracinho dado com Deus, andando, e aí Deus, como é que está seu dia? Ah, está tudo bem. Não, a palavra andar com Deus aqui no hebraico significa que Noé carregava sobre ele a presença de Deus. Quando a gente vai ter descanso? Quando a gente carrega a presença de Deus com a gente. A presença de Deus com a gente. Irmão, se você carrega a presença de Deus com você, por onde você passar, a presença de Deus é com você. Se você entrar num lugar que é trevas, você terá a presença de Deus com você, porque o Senhor não vai te abandonar. Aliás, Jesus fala isso. Jesus fala, olha, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus prometeu estar conosco, carregarmos a presença de Deus é uma promessa. Quando nós cremos, a presença de Deus é conosco, a presença de Deus é conosco, e onde a presença de Deus está, nós não precisamos ter medo, a gente não precisa se acanhar, a gente não precisa se intimidar. Meu irmão, se há a presença de Deus sobre você, há descanso de Deus sobre a sua vida. Então não há necessidade de vivermos uma vida de cansaço, não há necessidade de vivermos uma vida de ansiedade, não há necessidade de vivermos uma vida de medo. Por isso, você pode lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. O Senhor é o nosso descanso. O que nós precisamos, então, é resolver o nosso problema da ansiedade, é resolver o nosso problema do medo, é resolver o nosso problema do futuro. Não! O que você precisa é resolver o seu problema da presença de Deus sobre a sua vida. Noé andava com Deus. Mas Deus quer que o José ande com Deus, que a Maria ande com Deus, que o Antônio ande com Deus. Deus quer que você ande com Deus. Ande com Deus, ande com Deus. Carregue a presença de Deus por onde você passar, aonde você estiver. Traga a presença de Deus para dentro da tua casa. Traga a presença de Deus para o convívio com os seus irmãos. Leve a presença de Deus para o seu trabalho. Leve a presença de Deus para onde você passar. Que a sua boca fale das grandezas de Deus. Que a sua vida reflita a grandeza de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Isso é descanso, irmãos. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tem presença de Deus. Foi isso que aconteceu com Noé. Noé andou com Deus. A terra, em contrapartida, estava corrompida. Escuta. Mais uma vez a gente vai ter uma coisa aqui interessante. A gente vai ter aqui Noé andando com Deus, descansando em Deus, mas a gente vai ter a palavra corrompida. A terra estava corrompida. Deus concluiu a criação e deu a toda a terra o Shabat. O Shabat é o descanso. E era exatamente no Shabat que Deus queria que a eternidade vivesse. Que a criação vivesse na eternidade. Porque o Shabat não era para ser o sétimo dia. O Shabat era para ser o sétimo dia. E o sétimo dia era eterno, porque Deus não ia criar o oitavo e não criou o oitavo dia. O sétimo dia era eterno. Era o Shabat, era o descanso. Em contrapartida, nos dias de Noé, a terra estava corrompida. Não era Shabat, era Shahat. Houve uma mudança.
A palavra destruição não é Shabat, é Shahat. Ou, para você saber a diferença de Shabat para Shahat, são apenas a troca de duas letras. Você tem a palavra vet do Shabat, o B, e você tira o B e coloca o ret. Essa palavra, essa letra Re significa vida. O Re significa vida. Ele está ligado a um ato de justiça pessoal. Ou seja, escuta isso. Para o Shabat, que era o que Deus tinha para a terra, descanso, tirou-se o vet e colocou-se o Re. O Re, Shahat, destruição, significa viver a sua vida. Quando eu busco viver os meus interesses, eu estou cavando a minha destruição. Você sabe por que a terra está corrompida? Porque estamos buscando a nossa vida e não a vida de Deus. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perde a sua vida por amor a Cristo, ganhá-la-á. Irmãos amados, nós precisamos entender isso. Abrir mão das coisas é fácil. O difícil é a gente abrir mão da gente. Mas nós fomos chamados para abrir mão da gente, porque é nisso que está a nossa destruição. Quando nós nos gloriamos, nós estamos corrompendo a terra, corrompendo o nosso próprio coração. E a terra, então, estava corrompida, shahat, destruída. Agora, a arca de Deus, ela tinha algumas coisas interessantes aqui. Deus vai falar as medidas. Ele vai mandar revestir de betume, por dentro e por fora. Vai colocar compartimentos, tábuas de cipreste. Depois ele vai fazer a medida. Ele vai falar, olha, eu quero que faça essa arca com 300 côvados de largura, de comprimento, 22 de largura e 13 metros de altura. Por que Deus dá essa medida? Porque aí é o suficiente para caber todos os animais e a sua família. Não é só por isso, não. Essas medidas na Bíblia não estão lá por acaso. Todas essas medidas, entenda uma coisa. Moisés escreve Gênesis. Moisés conhecia a história de Noé. E quando ele escreve isso, havia um conhecimento judaico sobre os números da Bíblia. E Noé sabia o que estava falando. 7 na Bíblia, a gente sabe que fala de perfeição. E isso é muito claro quando a gente lê 7 na Bíblia, conjuntos de 7. E não é por acaso. Então há um costume judaico de pegar os números e esses números terem valores, terem significado e terem uma mensagem por trás desses números. Você vai ver isso em Apocalipse. As 7 trombetas. Você vai ver lá. Cheio de números. Esses números são mensagens. A mesma coisa com a arca. A arca, que significa a palavra de Deus, ela tem 3 letras aqui que são importantes. Ela vai ter a primeira letra, 300 côvados. Você sabe que 300, o hebraico não tem número, é letra. A letra que representa o número 300 é o Shin. A letra que representa o número 50 côvados da largura é o Nun. E a letra que representa 30 côvados é o Lamed. Então você tem 3 letras aqui que representam as medidas da arca. Porque não tinha número como nós temos no nosso português. Então você tinha o Shin, o Nun e o Lamed. O Shin representa ensino, mudança. Deus estava falando, entra na arca, quem está disposto a mudar. Segunda letra tem o significado de fidelidade. Observe,
nós não estamos falando que a obediência salva? Jesus, quando veio nos revelar a sua vida, a Bíblia vai dizer que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, porque Jesus estava falando, olha, vocês querem ser salvos? Então me sigam, creiam em mim e me obedeçam. E vivam como eu vivo. Jesus viveu em obediência. Jesus está chamando os seus filhos à obediência. E, portanto, o segundo número, num, ele fala de fidelidade. Entra na arca os fiéis. E o terceiro número, 30, o Lamed, significa sabedoria divina, instrução, Torá. Portanto, você tem as 3 letras que vão falar sobre mudança, ensino, fidelidade e sabedoria divina e instrução. Você tem a palavra de Deus sendo para nós exatamente isso, ensino. A palavra de Deus é mudança, a palavra de Deus é fidelidade, a palavra de Deus é instrução. É por isso, meus amados, que eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia não é um livro que você tem que deixar ele aberto na sala da tua casa para energizar o ambiente, não serve para isso. A Bíblia é um livro que deve ser lido, crido e obedecido. E quando nós obedecemos, nós estamos entrando na arca de Deus. A Bíblia precisa ser ensinada, ela precisa ser entendida. Quando nós fazemos isso, nós entramos na arca de Deus. Quando nós começamos a fazer o que Jesus fazia, nós entramos na arca de Deus, porque a arca de Deus é a palavra de Deus, e quando nós nos enchemos da palavra de Deus, estamos cercados do dilúvio desse mundo. Portanto, meu amado, minha amada, eu quero que você saiba de uma coisa: você quer vivenciar o milagre de Deus para a sua vida? A preservação de Deus sobre você, a bênção do Senhor sobre você? Conheça a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus, caminhe pela palavra de Deus. É a palavra que nos guia em toda a verdade. A arca não foi apenas algo que aconteceu lá atrás. E foi o próprio Jesus que trouxe a tipologia da arca para o fim dos tempos. Mas eu quero que você também entenda que a arca é a provisão de Deus para o seu povo hoje. Porque a palavra de Deus, ela funciona para a gente hoje. Porque há vida na palavra de Deus para nós hoje. Amém? E eu queria orar com você. Queria que você ficasse em pé. É mais do que dizer eu creio, eu acredito. Deus não te chama para apenas acreditar. Deus te chama para se sujeitar. Ensina-me a obedecer a tua palavra, Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Noé ficou naquela arca. E por mais desconfortável que fosse aquela arca, ali era o lugar de salvação. Ali foi o lugar em que a vida se renovou. E se nós existimos hoje, foi porque Noé decidiu obedecer lá atrás. Quando você decide obedecer hoje, a bênção de Deus não é sobre você apenas. É sobre você, é sobre a terra, é sobre as suas gerações, é sobre os futuros. Vai além de você. Obedecer traz a vida de Deus. Como é que você está? É melhor obedecer do que sacrificar. Deus não te chamou para se sacrificar. Deus te chamou para obedecer. Deus te chamou para aprender, para ouvir, para fazer. Pastor, às vezes eu ando tão desanimado, que a gente vive uma geração assim hoje, né? Mas o desânimo não pode dominar você e não pode guiar você. Você não é guiado por desânimo. Porque quando você tem uma obrigação, mesmo desanimado, você vai lá, você faz. Porque você tem responsabilidade, porque você tem compromisso. O reino de Deus não é por ânimo, é por responsabilidade, é por compromisso, é por decisão. E nessa noite,
Não é por ânimo que eu estou te chamando aqui, é por decisão. É por consciência, é por razão. Eu decido. Eu preciso mais da palavra, eu quero conhecer mais a palavra, eu quero obedecer mais. O que está te impedindo de viver a palavra de Deus? Quebra isso hoje da sua vida em nome de Jesus. Tenha um recomeço hoje, porque há a arca de Deus para você. Joga fora o momento e viva a vida, porque a vida está além desses poucos anos que vamos viver nessa terra. A vida é eterna, a vida não tem fim, a bênção é para sempre.